Voltamos aqui ao nosso projeto de instalações elétricas residenciais, nosso curso de projeto de instalações elétricas residenciais. E a aula de hoje eu vou tratar de trajeto real dos condutores das tomadas de equipamentos de mais de 10 amperes. Por que isso? Porque a norma NBR 5410 diz que apenas os equipamentos com corrente maior que 10 amperes é que eles têm um circuito específico. Então é o mais simples que tem para fazer. E a gente viu o trajeto elétrico em aula anterior. Só que a gente vai ver o trajeto real que depende de outras características construtivas da própria instalação. Mas antes disso, um recado: você já baixou meu livro de circuitos elétricos, eletrotécnica, fundamentos e aplicações? O link está na descrição do vídeo, um livro de 369 páginas. E para quem está gostando do curso de instalações elétricas, o capítulo 14 e o capítulo 17, que tratam mais de aplicações, são muito interessantes. Então baixe o livro, desfrute dele todo, mas os capítulos 14 e 17 talvez sejam aqueles que você perceba como mais interessantes. Na descrição do vídeo é só fazer o download, apenas 4 megas, e não precisa me dar e-mail, não precisa me dar nenhuma informação, sem cadastro. É só clicar e baixar o livro. Vamos lá, vamos para a aula. Partindo do pressuposto que você também já fez o download do livro, né? É só parar o vídeo, faz o download e depois volta. Mas vamos lá. Só uma breve introdução para a gente ir direto para a planta, para a gente fazer o nosso projeto, uma parte do nosso projeto. O trajeto real dos condutores leva em consideração os pontos de luz e as caixas de passagem. Quando nós fizemos em aula prévia o desenho, nós fizemos o desenho dessa forma aqui, ó. Apenas e simplesmente fazendo as conexões elétricas. A gente não se preocupou com outras possibilidades físicas permitidas pela casa. Por exemplo, em azul estão identificados os circuitos que nós mexeremos hoje. Hoje mexeremos em circuitos cuja corrente deu mais de 10 amperes. Aqui um chuveiro elétrico, aqui um micro-ondas, aqui um ar-condicionado, aqui outro ar-condicionado, aqui outro chuveiro elétrico. São circuitos cuja corrente deu mais que 10 amperes. Então nós faremos o seguinte: para estes circuitos nós fizemos a ligação direta, porque eletricamente é isso que é feito. Aqui sai da caixa e chega no dispositivo que vai utilizar. No mundo real você não sai quebrando a casa dessa forma como está aqui. Note que tem um monte de circuitos para lugar diferentes. Está certo, didático do jeito que tinha que ser, ligação elétrica. Nós vamos levar em consideração agora que, na verdade, o condutor passa pelo ponto de luz, que aqui existe a possibilidade de você fazer diversos caminhos. É isso que veremos na aula de hoje, focando exclusivamente nos condutores aqui, ó, em azul, que são os condutores que levam a equipamentos que estão drenando mais que 10 amperes do sistema. Note que estes com mais de 10 amperes obrigatoriamente tem que ter o circuito único, exclusivo para ele. Mas não quer dizer que se tem menos você está impedido de colocar um circuito único. Você pode colocar também, afinal de contas é livre. Não é livre acima de 10 você escolher colocar ou não. Tem de ser um circuito único. Mas abaixo de 10 é sua opção querer botar um circuito único para algum equipamento que você julgue especial. Vamos lá. Aqui eu tenho de forma diferente o mesmo que tem lá. As mesmas tomadas. Note aqui, ó, eu botei as tomadas e os pontos de luz. Aqui é necessário que a gente relembre algumas coisinhas. Uma, que a gente tem a fase descrita dessa forma, o neutro descrito dessa forma, o retorno que não usaremos hoje, porque o retorno é para ponto de iluminação, e hoje veremos apenas tomada. E o terra, porque usaremos fase, neutro e terra, porque você vê, olha sua tomada, pare o vídeo se for o caso e vai olhar sua tomada, tem 3 pinos, ou é fase, fase e terra, ou é fase, neutro e terra. Fase, fase, quando é 220 volts, fase, neutro, quando é 127. Isso na maior parte do Brasil. Em outros lugares do Brasil, no próprio Brasil, a fase é 380 e o fase neutro é 220. Então, para fins residenciais, as pessoas só conhecem 220, o fase em 380 não é entregue. Essa questão de fase neutro com esse raiz de 3 entre os valores, obviamente, é de circuitos básicos. Baixa o livro que você estuda isso lá, se for o caso. Outra coisa que deve ser apresentado é em relação à simbologia dos quadros. Tem aqui a simbologia dos quadros do tipo parcial de luz e força, que é o quadro do tipo aparente, quer dizer, externo à parede, e aquele que é embutido. Essa é a simbologia. Não utilizaremos
estes quadros. Nós não utilizaremos esses aqui na aula de hoje, porque nós não temos uma casa tão grande a ponto de precisar de um quadro parcial ou mais de um quadro parcial para poder acumular uma série de conexões para deixá-las organizadas. Nós utilizaremos o quadro geral. Então, pode ser o quadro geral aparente ou o quadro embutido. Vamos botar assim mais chique, nossa casa, um quadro embutido. Está lá um quadro embutido desenhado e você vai ver. Luz, porque são circuitos de iluminação. Força, circuito de potência. Antigamente o nome potência era traduzido, o nome power, na verdade em inglês, era traduzido como força, e hoje em dia a gente usa mais a palavra potência. Mas força é o nome clássico para se falar sobre potência. Então tenho aqui as indicações de potência das minhas tomadas. Só uma outra questão também que vale a pena dar destaque. Muita gente fez nos comentários específicos em relação ao fato de eu ter escolhido as tomadas de uso geral de 500 VA. Por que motivo? Porque a norma diz que tem que ser maior ou igual a 100 VA. E eu escolhi 500. Eu escolhi um valor alto, é verdade. Para projetos da maioria das casas, isso aqui tornaria o projeto economicamente inviável. Eu não estou fazendo nenhum projeto específico de uma casa. Isso aqui é uma casa hipotética, eu que criei essa planta. E eu quero um valor grande porque eu quero ter um problema depois. Eu quero ter muita corrente nos condutores para que você tenha vários circuitos nos eletrodutos e eu seja obrigado a fazer cálculos. Em nosso caso aqui é educacional. Nosso objetivo é aprender. Então, para nós, isso é um benefício, porque isso nos causa um problema que a gente vai, obviamente, solucionar. Mas 100 VA que as pessoas usam é de uma norma que é antiga, viu? A NBR já tem muito tempo. Então, em qualquer tomada da casa, você liga equipamentos com muito mais do que 100 VA, muito mais do que 200. Então, considerar nos projetos de hoje em dia um valor maior do que 100, se você está falando de uma casa de pessoas que têm recursos ou de um condomínio que tem recursos, cujo padrão de uso de equipamentos das pessoas da casa é um padrão de equipamentos mais caros e, portanto, também de maior potência, considere colocar mais do que 100 VA. Aí você vai discutir ou com seu professor, no caso da disciplina, ou com seus colegas, no caso de empresa, caso seja um projeto de fato real. Na cozinha, 500 VA não tem nada de absurdo. Máquina de espremer suco de laranja, para espremer laranja para fazer suco, está chegando em torno disso aí. Você compra facilmente uma de 300 watts, considerando que é um motor que está lá para poder fazer o acionamento do motor de indução, com um fator de potência na jogada, certamente chega a algo próximo de 500 VA e não é industrial. É para uso residencial para quem gosta bastante de suco de laranja. Me denunciei agora, né? Sou fã assim de suco de laranja e também de água de coco. São dois vícios que eu tenho, não nego. Se um dia que for ilegal, eu estarei com problemas. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho o circuito. Primeiro que eu vou tratar o mais próximo que tem, o do micro-ondas. Pronto, esse caminho aqui, ó. Essa tomada de 2.000 VA, 2 kVA. Eu quero também relembrar você que essa simbologia que nós já vimos em aula anterior, essa simbologia aqui é para indicar que é tomada a 1,30 m. 1,30 m. Enquanto que essa simbologia tomada a 2 metros e quando está aqui ó, vazio completamente é tomada a 30 centímetros do piso acabado. Sempre em relação ao piso acabado. Vamos lá. Aqui eu tenho esse primeiro circuito. Sai aqui da minha caixa só para dizer o nome certo, o quadro geral, no meu caso embutido, o quadro geral de luz e força embutido, sai daqui e tem que chegar aqui nesse ponto. Como eu faria isso? Olha, o que eu fiz antes, fiz isso. A ligação elétrica está certa? Está. Didático do jeito que tinha que ser. Mas agora, para fazer algumas próximas da realidade, tipicamente o que se faz é um caminho único no qual você passa o eletroduto e condutores de diversos circuitos. A gente vai precisar indicar o caminho e depois vai precisar indicar o que vai dentro, que tipo de condutores vão dentro para poder acionar esse micro-ondas. Sai daqui da caixa, vai subir pela parede, vai ser cortado no teto até chegar no ponto de iluminação. Lá dentro do ponto de iluminação tem uma caixa de passagem que tem diversos caminhos. Diversos caminhos, por exemplo, as pessoas podem fazer um caminho que obviamente está indo pelo teto, chega na parede e chega nessa tomada de 500 VA. Espera aí, mas é da tomada de 500 VA que ele está tratando?
Não, a gente não está tratando da tomada de 500 VA. Deixa eu até mudar a cor para um outro azul aqui, para o contraste ficar maior. Deixa eu botar um outro azul mais claro, para ficar um contraste maior. Rapidinho, pronto, agora aqui, ó. Chegou aqui, chegou na tomada de 500 VA. Mas eu quero que ao chegar aqui nessa tomada de 500 VA, aí sim a gente quebre a nossa parede e leve para diversos pontos, para todas as tomadas que estão aqui conectadas nesse balcão, nessa pia, fogão, também aqui máquina de lavar provavelmente, né? Acho que é máquina de lavar mesmo que eu pensei aqui. A primeira coisa que você percebe é a importância, portanto, de ter o layout, ter a descrição das posições dos móveis, ajuda bastante. Então, mesmo que seja uma suposição, porque quando se faz um prédio com apartamentos idênticos, você supõe onde as coisas estarão. As pessoas não utilizarão exatamente onde você supôs, mas a suposição já ajuda. E daqui, desse ponto, vem para cá. Isso aqui estaria mais próximo da realidade. O que é que está saindo aqui? Está saindo para o micro-ondas uma fase, um neutro e um terra. Nosso micro-ondas é de 127 volts aqui na minha suposição. Fase, neutro e terra. Não precisa estar numa ordem específica. Fase, neutro e terra. E isso aqui eu vou chamar de circuito 1. Aqui eu tenho um pouco de dificuldade em seguir a norma de forma explícita em relação à posição das coisas por um motivo. Eu tenho de fazer de forma didática, da forma que você enxergue também. Então, eu tenho de colocar, às vezes, em posição que não é da norma. Obviamente, você vai ver a norma, a NBR 5444, que eu estou utilizando. Eu achava que não ia utilizar no começo do curso, mas ainda é a que as pessoas usam no mercado. Então, isso aqui eu vou chamar de circuito 1. Note que esse circuito 1 continua. Aqui eu tenho o neutro, a fase e o terra do circuito 1. E, obviamente, vai seguir aqui a fase, o neutro e o terra do circuito 1. Para que deu continuidade aqui que só tem ele? Só tem ele agora. Mas depois essas tomadas daqui seguirão no mesmo eletroduto, o duto que vai levar, que está levando esses 3 condutores para alimentar o micro-ondas, vai ser o mesmo duto que vai levar outros circuitos para alimentar estas tomadas aqui. Entendeu a necessidade de identificar como circuito 1? Porque em breve aqui não vai ter só o circuito 1, vai ter outros circuitos também. Isso vai ficar claro posteriormente. Ou mais claro, talvez você já tenha entendido. E esse chuveiro aqui, vou levar daqui, passar pelo ponto de iluminação e seguir aqui adiante. É este o caminho que a gente vai fazer. Por que isso? Porque quando a gente tiver de vir para essa tomada de 600 VA, a gente vai passar por aqui também, ó, e descer. Então, eu tenho aqui, ó, a fase. Opa, já ia botar ali o neutro. Esse chuveiro eu quero 220 volts. Ou seja, eu quero fase, terra. Porque o terra vai junto, o terra ele está conectado ao aterramento da própria casa. Tem um condutor que não está mostrado aqui, que na entrada da casa está aterrado, ou seja, conectado com a vara, com a haste, melhor dizendo. A vara também não estaria errado não, uma haste dentro da terra, né? Você cava e coloca lá. Então, esse condutor está aterrado. Então, você pega esse condutor que está aqui chegando aterrado e leva ele para todos os pontos nos quais você precisa de segurança. Então, você leva ele e o equipamento tem lá uma conexão no qual entra o terra é conectado ao terra e a carcaça do equipamento, por exemplo, é conectado a este terra que vai chegar aqui. Assim, se houver algum problema e você tiver de pegar na carcaça do equipamento, ela vai estar no mesmo ponto, no mesmo potencial que a Terra. A Terra é o planeta Terra. Aqui eu quero fase, terra. Pronto, estou levando um fio aterrado e posso conectar, portanto, a carcaça do chuveiro. Isso é feito pelo fabricante, que ele dá só aquele fio verde lá para a gente fazer a conexão. E quando faz a conexão, a gente garante que está aterrado.
Estou levando para cá, continua para cá. E esse circuito é o segundo que a gente está fazendo, então eu vou chamar de circuito 2. Beleza, vou ligar agora meu ar-condicionado. Olha só, meu ar-condicionado sai daqui de dentro, passa por aqui, quero que chegue neste outro ponto de iluminação e agora sim eu vou levar para cá. Aqui eu quero 220 volts também. Esse traço indica o quê? O eletroduto. Então agora eu estou levando também outra fase terra, para o ar-condicionado. Mas só que você veja agora que neste caso esse eletroduto já tem dois equipamentos. E vai ter mais depois. Aqui vai ter um fase, terra, para o circuito 3, que é o circuito, deixa eu ver se eu aumento um pouco mais aqui, não sei se fica melhor para vocês, que é o circuito do ar-condicionado. Então eu venho aqui, ó, deixa eu botar bem aqui para garantir que depois eu tenho espaço. Fase, terra, do circuito 3. Chegou aqui, aqui vai ter divisões depois, vai ter mais coisas. Então eu tenho que indicar que isso aqui que continua é o fase, terra, do circuito 3. O mesmo ele tem que fazer com os outros dois equipamentos que nós temos aqui na jogada de grande potência que drenaram mais que 10 amperes. Aqui eu tenho outro ar-condicionado. Como é que eu faria aqui esse caminho? Deixa eu ver um caminho mais interessante. Olha, um eletroduto aqui, ó. Esse eletroduto vai sofrer, porque ele vai pegar um monte de coisa. E eu quero esse sofrimento mesmo. Eu quero botar um eletroduto que seja enorme, porque nós vamos ter de fazer conta para poder descobrir o valor dele. Vai ser maior do que, no final das contas, é na prática do dia a dia? É. E daí, se nós estamos fazendo aqui um curso didático, nosso propósito é aprender. Nosso propósito não é fazer um projeto prático do ponto de vista de garantir que o projeto possa ser... Melhor, esse aqui vai poder ser implementado no mundo real. Mas o objetivo não é fazer que seja economicamente implementado, não. Basta que você saiba o que deve fazer de alteração. Pronto. Aqui. Esse circuito, esse aqui como vai sofrer, esse caminho aqui está até curto. Vou ter de botar até fora. Fase, terra, porque eu quero todos os dois ar-condicionados, ares condicionados com 220 volts. Circuito 4. Continua aqui, ó, com fase, terra. Cada trecho tem que ser identificado claramente que circuito é. Você não está percebendo... melhor, deu para perceber a utilidade disso aqui, né? Agora que você tem um eletroduto com dois condutores, você percebe que tem que identificar cada um. Vamos lá. Fase, terra, circuito 4. E aqui, ao chegar no ar-condicionado, a gente tem fase, terra, circuito 4. Fase, terra. Lembrando dos símbolos, o que são, ó, fase duas vezes, fase A e B, fase B e C, fase C e A, sei lá. E o terra. Aqui eu tenho o último equipamento que a gente vai ligar hoje, que é o chuveiro. O caminho para o chuveiro, qual que pode ser? Pode ser esse mesmo aqui, ó. Note, o circuito tem que ser exclusivo, o eletroduto não obrigatoriamente. Então a gente vai botar esse eletroduto para sofrer. É esse o nosso propósito com o aprendizado. Fase, terra, porque eu quero também ele com 220. O único circuito de grande corrente, de grande potência, exclusivo de grande potência. Circuito de grande potência, não que outros mais terão grande potência, porque eu botei 500 VA nas tomadas. Mas o único equipamento específico de grande potência que eu quero 127 volts é aqui o micro-ondas. O resto todos eu quero com 220, o que diminui a corrente e diminui o custo.
Obviamente que a gente não está tão preocupado assim com o custo, está preocupado em aprender. Nosso projeto é ótimo sob o ponto de vista do aprendizado, não ótimo sob o ponto de vista de custo. Ainda que a gente faça algo depois de escolher valores tão altos, que podem ser reais, também a opção por custo. Fase, terra. E aqui, circuito 5. E agora tem que ir para onde? Para o chuveiro. Olha para ir para o chuveiro o que vai fazer. A gente vai quebrar a parede dessa forma e daqui a gente leva. Então tem que indicar aqui também, ó. Fase, terra. Circuito 5. Olha como é importante. O circuito 4 faz esse caminho. Opa, indicado aqui, ó, 4. E o circuito 5 faz o caminho idêntico no mesmo eletroduto, 3 condutores de fase terra vindo. E aqui, segue para cá. Essa é a indicação que a gente tem de fazer. Fase, terra. Pronto, fizemos o que queríamos fazer. O que é que nós queríamos fazer? Nós queríamos ver o trajeto real dos condutores das tomadas de equipamentos com mais de 10 amperes. Era esse o propósito da aula de hoje e o propósito foi atingido. Então, só um breve resumo. Lembre-se que na aula que vem a gente vai para as tomadas dos outros equipamentos, para deixar aquele circuito bem complicado. Note que vai ser mesmo complicado, porque olha como estava e vai continuar complicado com mais marcações inclusive. Deve-se fazer antes do projeto elétrico layout. Então, é importante que você tenha uma definição, ainda que não seja fiel ao que vai acontecer na realidade, mas já uma suposição da posição dos móveis e eletrodomésticos. Deve-se escolher o trajeto que resulte no menor comprimento do condutor, critério da queda de tensão. Acabei falhando em dizer que existe um motivo óbvio pelo qual você quer escolher o menor trajeto possível. Qual é o motivo óbvio? É o fato de que você gasta menos condutor quando o caminho é menor. Outro motivo é o critério da queda de tensão. Quanto maior for o condutor, maior vai ser a resistência, obviamente, do condutor. A corrente drenada pelo equipamento vai ser a mesma, ou aproximadamente a mesma, supondo condições ideais a mesma. Então, a queda de tensão no condutor pode ser maior e, portanto, diminuir a tensão entregue no terminal do equipamento devido à grande queda de tensão no condutor. Então, esse critério que é utilizado para a escolha do condutor, para que seja economicamente interessante, deve escolher o menor trajeto possível. Obviamente, tem que ter ênfase na palavra possível. Então, pronto. Sigamos aqui o nosso curso e encontro vocês na próxima aula.